A Assembleia, as obras de construção do novo plenário da Assembleia Legislativa estão realmente em ritmo avançado. Mas, sem dúvida, só depois das eleições municipais deste ano é que o plenário poderá voltar a funcionar. Mas a Assembleia ontem publicou o extrato do contrato da compra do novo painel eletrônico da casa. O painel eletrônico, ele registra a presença de todos os deputados com os seus respectivos nomes parlamentar e partido político, e registra o resultado das votações. Todas as votações no plenário da Assembleia são registradas por esse painel, mesmo as votações secretas. Nas votações secretas, não aparece o sim ou não ou a abstenção do deputado na hora da votação, mas aparece o resultado final. Só o resultado final dizendo quantos votaram sim, quantos votaram não, quantos deixaram de votar e não tem a identificação de nenhum dos votos. Pois bem, esse painel eletrônico custou, como já havíamos dito, quando do extrato da dispensa de licitação, custou exatamente R$ 4.989.785,17. E a empresa vendedora é a Visual Sistemas Eletrônicos Limitada. É uma empresa de Belo Horizonte. A construtora que está refazendo ou fazendo um novo painel, ou melhor, um novo plenário na Assembleia, é a mesma construtora que começou e ainda não terminou a obra do prédio do Poder Judiciário cearense, que foi incendiado há 3 anos. A construtora ainda não concluiu, não se sabe, o prédio está praticamente pronto realmente, mas ainda não se sabe quando o Poder Judiciário voltar a funcionar lá no Cambeba, onde ele estava há muitos anos, até o incêndio que acabou com o prédio do Poder Judiciário, onde funciona o Tribunal de Justiça do Ceará. O governo do Ceará publicou no Diário Oficial de ontem o relatório de receitas e despesas simplificado do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Esse relatório financeiro é trimestral. Esse fundo estadual, chamado de FECOP, ele soma um bom volume de recursos. E, vez por outra, deputados reclamam que não conhecem como esses recursos são aplicados, porque continua aumentando o número de pobres, miseráveis e famintos no estado do Ceará, tanto que houve necessidade, agora recente, de o governo fazer um programa especial e imediato para fornecer alguma alimentação, fornecer marmitas para pessoas famintas. E são muitas as pessoas que recebem essas marmitas, mas muito mais pessoas que necessitam ainda não conseguiram receber. O Estado não tem conseguido atender a todos os nossos famintos, pelo menos com uma refeição por dia. Pois bem, o FECOP já arrecadou
nesse primeiro semestre do ano, nos 6 primeiros meses do ano, a publicação é trimestral e não significa dizer que ela é feita imediatamente após ao fim do trimestre. Ela guarda aí uns 30 dias para a publicação. Tanto que no dia 30 de julho foi que saiu a publicação do segundo trimestre. O segundo trimestre é junho, maio e abril. Ou abril, maio e junho. Segundo aqui os dados do Diário Oficial de ontem, o FECOP arrecadou nos primeiros 6 meses deste ano 123.938.746,03. Agora veja aqui uma coisa inusitada para chamar a atenção. O FECOP conseguiu de rendimentos da aplicação dos recursos que ele arrecada, entendeu bem? É como se você tem lá um bom dinheiro, pagou todas as suas despesas, pegou o que sobrou e colocou lá no banco e está lá rendendo um jurozinho. Pois nesse primeiro semestre do ano, eu rio para não chorar, o FECOP arrecadou de rendimentos R$1.103.377,09. Mais precisamente, no primeiro trimestre, as aplicações dos recursos do FECOP, que deveriam ir imediatamente para atender a pobreza, ficaram no banco, aqui não se sabe qual banco foi, ficaram no banco e rendeu, no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, rendeu R$692.523,13. É uma boa aplicação. No segundo trimestre, arrecadou de juros R$404.853,96. Somando os 2 trimestres, deu exatamente de juros, que ele ganhou de juros, agiota, né? R$1.103.377,09. A secretaria que mais gastou recursos do FECOP, óbvio, foi a Secretaria de Proteção Social. Gastou R$139.603.203,48. Até a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança Climática gastou recursos do FECOP, recursos para socorrer os mais pobres no estado do Ceará. E também a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior também gastou recursos do FECOP, recursos para alimentar os famintos e socorrer os mais necessitados do estado do Ceará. Os deputados realmente têm razão em cobrar os detalhes das aplicações desses recursos do FECOP, esse fundo estadual de combate à pobreza. Candidatos a prefeitos em 132 municípios cearenses, em 13 municípios cearenses,
já pediram registro de suas candidaturas. Em apenas um desses municípios, foram 2 os candidatos que pediram registro dos seus nomes como candidatos a prefeito. No caso, o município de Morada Nova. Os candidatos foram Giovanni Barros, do Partido Novo, e a Nayara Castro, do PSB. Pelo quadro de convenções municipais já realizadas no interior, a disputa partidária maior se apresenta nas eleições deste ano entre os candidatos do PSB e os candidatos do PT. Cid Gomes, até agora, do PSB, aparece como o principal adversário do governador Eumano de Freitas, começando pelo município de Quixadá, um tradicional território ou reduto do PT, onde o governador Eumano de Freitas apoia o candidato do PT, lógico, que é filho do petista e ex-prefeito do município, Hilário Marques. E Cid Gomes, pelo PSB, apoia a reeleição do atual prefeito, aliado do seu correligionário, deputado estadual Osmar Baquite. Um detalhe, Hilário Marques, que hoje o Cid faz campanha contra o filho dele lá em Quixadá, o Hilário foi um dos primeiros petistas que se envolveu na primeira campanha de Cid Gomes para o governo do Ceará. Por sinal, ainda ele se envolveu no início mesmo da campanha. Hilário e outros correligionários do candidato à época Cid Gomes, na sua primeira disputa eleitoral, sofreram um acidente de helicóptero que deixou o Hilário sequelado. Ainda hoje, ele precisa utilizar-se de uma muleta para sua locomoção. São as coisas da política, hein? Amanda, quais são os destaques do blog do Edson Silva? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. A gente vai agora para os destaques do blog do Edson Silva. A gente começa falando aqui que o PRD vai integrar a base de apoio à candidatura de Sarto, do atual prefeito de Fortaleza, que também é indicado aí para ser também candidato à reeleição. Aqui a gente mostra o prefeito Sarto, que prestigiou a convenção do PRD. Esse partido que é nascido de uma fusão entre o Patriota e o PTB, o Partido da Renovação Democrática, o PRD, tem buscado nos últimos meses se consolidar como uma força política no cenário local. Em Fortaleza, a legenda apoia a candidatura do prefeito Sarto à reeleição e também está entre as agremiações que dará o maior tempo de televisão ao candidato à reeleição. No final de semana, a legenda realizou a sua convenção partidária, que contou com a presença de Sarto quando foram apresentados os 44 candidatos a uma das 43 cadeiras da Câmara Municipal de Fortaleza. O objetivo da legenda é eleger pelo menos 3 vereadores na capital cearense, a respeito do que foi feito em 2020, quando o principal líder da sigla, o vereador Michel Lins, ainda
ainda no Cidadania, ajudou a eleger 3 quadros para a Casa Legislativa. Ainda em destaque aqui no blog do Edson Silva é sobre Eduardo Girão, que escolhe Silvana Bezerra de Menezes como sua vice. Com o anúncio de Girão feito na tarde de ontem, faltam apenas o capitão Wagner do União Brasil e o André Fernandes do PL anunciarem quem será o seu candidato ou candidata a vice na chapa encabeçada por eles. Havia uma expectativa de a dupla se reunir já no primeiro turno da campanha, mas essa tese parece superada. Também em destaque é que o Brasil quer ter um modelo próprio de inteligência artificial sobre os investimentos que o governo fará até 2028 para promover a soberania e liderança global do Brasil em relação a essa temática da inteligência artificial. Outro destaque é sobre as eleições na Venezuela, que o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, como é conhecido esse ministério, emitiu um alerta de segurança para os brasileiros na Venezuela. Outro destaque aqui é ao Dia Nacional de Prevenção do Afogamento Infantil, que é estabelecido em lei. Essa lei foi feita porque, de acordo com alguns dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, 1.480 crianças já morreram afogadas no Brasil apenas em 2019. E por fim, aqui o destaque é que no cenário nacional, já preso Walter Delgatti é condenado por injúria contra Bolsonaro em depoimento. Ele que fez um depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, em agosto passado. Ele disse ter recebido de Bolsonaro o pedido para que assumisse a autoria dos grampos realizados no aparelho celular do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. São esses aqui os destaques que a gente tem no blog hoje. Muito bem. Como você já disse, Amanda, nós estivemos presentes ontem ao encontro que o senador Eduardo Girão teve com parte da imprensa cearense para anunciar a sua candidata a vice-prefeito, e lá ele garantiu que o partido vai ter uma chapa completa de candidatos à Câmara Municipal, chapa completa, então ele deve ter 44 candidatos, mas ele citou apenas uns 2 nomes lá, dentre eles um que foi diretor do Fortaleza Esporte Clube, quando ele, Eduardo Girão, presidiu o clube. Esse ex-diretor do Fortaleza é candidato a vereador. Mas vamos ouvir o que disse o senador no anúncio da sua candidata a vice-prefeita. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, quase 3 horas da tarde, ó com quem eu tô aqui, ó, que timaço esse. É muito privilégio, é muita bênção, né? E a gente aqui acabou de fazer uma reunião com esse fundo aqui maravilhoso, ó, essa cidade linda, onde nós juntos decidimos, com muita espírito de grupo, com muita maturidade, o nome que vai ser a nossa pré-candidata a vice-prefeita de Fortaleza. Silvana Bezerra de Menezes. E assim, fico muito feliz em estar com um grupo desse aqui. Você tem o nosso coordenador de campanha, que não tem como acumular também vice, está fazendo um grande trabalho de articulação, meu amigo Geraldo Luciano, dos maiores executivos desse país. E a Olga, minha querida amiga, que tem um trabalho social fantástico, fundadora do Peter Pan, e que também está muito focada na campanha para pré-candidata. Ela é a vereadora de Fortaleza. Silvana é uma pessoa que eu aprendi a admirar, né, pelos seus valores, pelos seus princípios. É uma pessoa que não precisava entrar na política, mas ela está saindo da indignação para a ação, porque ela quer o bem do seu conterrâneo e é uma pessoa que assina carteira, é da área da saúde e que pode fazer a diferença. Silvana, muito obrigado pela confiança. Muito obrigada pelo convite, senador. Deus abençoe, estamos juntos nessa missão. Política é missão. Geraldo, obrigado, viu, por tudo, desde o início coordenando. E Olguinha,
Vamos juntos. Vamos que Parabéns, vamos. Silvana, nós estamos com vocês dois. Deus abençoe, Estamos viu? todos juntos. Grande abraço, muita paz para vocês. Fico com essa imagem dessa cidade maravilhosa aqui. Bem, nos últimos 60 anos, só uma ex-primeira-dama do estado do Ceará chegou a concorrer mandato eletivo. Só uma ao longo dos últimos 60 anos. Embora, ao longo desses anos, tenhamos tido primeiras-damas muito atuantes, como, pela ordem cronológica, Albaniza Sarasate, Olga Monte Barroso e Luísa Távora, para fixarmos apenas essas três. As duas primeiras, Albaniza e Olga, elas apareciam significativamente com um trabalho político no governo dos seus maridos, Paulo Sarasate e Parsifal Barroso. Já Dona Luísa Távora tinha uma atuação também muito significante, mas no campo do social, no campo social. Ela não se imiscuía muito, pelo menos publicamente, em questões políticas, embora se diga que o ex-governador Gonzaga Mota tenha sido candidato por influência e exigência dela junto ao marido, porque o que se conta é que o marido gostaria que o candidato a governador do estado fosse o ex-deputado federal Aécio de Borba, um homem realmente muito competente e amicíssimo dele, Virgílio, mas não era uma pessoa que agregasse os outros dois coronéis. Os dois coronéis não gostariam que fosse o Aécio o governador naquela época, porque a ligação com o Aécio com o Virgílio era uma ligação muito estreita. Mas o que se dizia na época era que Dona Luísa não se dava bem com a mulher do Aécio e se engraçou do Gonzaga Mota, que foi uma das pessoas que trabalharam no plano de governo do segundo mandato de Virgílio Távora e foi secretário de Planejamento. Pois bem, das três, as duas tinham realmente atuação política pública. Não tinha nada de reserva. O trabalho da Albaniza Sarasate e da Olga Monte Barroso. De Dona Luísa, a atuação política dela era só de bastidores. A atuação pública conhecida era na área social, onde ela realmente fez um bom trabalho no Estado. Luísa Távora foi a primeira dama do Ceará a disputar um mandato eletivo. Primeira dama a disputar um mandato eletivo. Em 1990, ela foi candidata a vice-governadora do Ceará, numa chapa que era encabeçada pelo economista e ex-deputado federal cearense Paulo Lustosa da Costa. Eles foram derrotados, essa chapa foi derrotada pela chapa encabeçada por Ciro Gomes, governador, e Lúcio Alcântara, vice-governador, em 1990. Silvana Bezerra, viúva do ex-governador Adalto Bezerra, portanto, é a segunda mulher, a segunda ex-primeira-dama do estado do Ceará a disputar um mandato eletivo,
após a morte dos seus maridos. Dona Luísa saiu muito machucada da eleição em que foi derrotada como vice, porque ela e alguns amigos dela acreditavam que o trabalho social que ela havia empreendido em todo o estado resultaria em votos para a chapa da qual ela fazia parte, que era encabeçada pelo Paulo Lustosa. Mas, à época, a força do ex-governador Tasso Gereissati era realmente muito grande. Ele tinha acabado de fazer o primeiro mandato. O mandato dele começou no início de 1987. Ele foi eleito em outubro de 1986 e agora me falha a memória se foi realmente em outubro ou em novembro, porque naquela época as eleições aconteciam, numa boa época acontecia em novembro, só depois é que passou a acontecer em outubro. Pois bem, a Silvana, que não teve participação política no governo do marido dela, agora é a segunda ex-primeira-dama do Ceará a disputar um mandato eletivo. Amanda, quais são os destaques dos sites do Congresso Nacional? Bom, Edson, a gente começa aqui com os destaques no Senado. O primeiro que a gente mostra aqui é que a Casa Legislativa deve analisar a renegociação das dívidas dos estados e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, quer urgência nesse tema após quase 10 reuniões oficiais com governadores e representantes do governo federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou no início de julho o programa de pleno pagamento das dívidas dos estados. No segundo semestre, é a vez de os senadores analisarem pontos já discutidos pelos chefes do Poder Executivo, como a transferência de ativos para a União ou as áreas que poderão receber investimento dos estados para ter esse valor abatido. O projeto de lei complementar ainda não tem a sua situação definida, mas Pacheco já anunciou que o senador Davi Alcolumbre será o relator e deve haver um regime de urgência para essa proposta. De acordo com o presidente do Senado, atualmente há uma inadimplência total ou parcial que deverá ser revertida caso vire projeto de lei. Na justificação do projeto tem o seguinte, abre aspas, ao viabilizar negociações vantajosas para ambas as partes, dívidas que hoje estão suspensas voltarão a ser amplipedidas. O programa é uma solução que permitirá que os estados solucionem de forma definitiva o problema do endividamento e que a União volte a receber os pagamentos das dívidas, fecha aspas, para o que diz o projeto. Outro destaque também fala sobre o presidente da Casa, que ele falou que a Venezuela se afasta da transparência eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em uma nota oficial divulgada que o governo da Venezuela se afasta da lisura e da transparência eleitoral. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou a reeleição do presidente Nicolás Maduro e a oposição contesta esse resultado. Para Pacheco, o governo venezuelano não apresenta os valores que garantiriam a legitimidade da democracia e do processo eleitoral. Ele também afirmou que as violações da democracia devem ser apontadas como casuísmo. Também aqui em destaque é a nota completa do senador. Ele escreve: numa democracia, a lisura e a transparência no processo eleitoral que asseguram a prevalência da vontade do povo são a base essencial e insuperável. O governo da Venezuela se afasta disso ao não demonstrar esses valores com clareza. A luta pela democracia não nos permite ser seletivos e causistas. Toda violação a ela deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for.
Outro destaque no Senado é um projeto que tramita na Casa que inclui indígenas em plano de combate à violência contra a mulher. Esse projeto, essa proposta inclui mulheres indígenas e mulheres de comunidades tradicionais em planos dessas metas de combate à violência feminina. Esse projeto foi apresentado pela senadora Damares Alves e, de acordo com o projeto, os planos de meta deverão contemplar as mulheres indígenas e as mulheres de povos e comunidades tradicionais, levando em conta questões socioculturais, as diversidades e as especificidades de cada povo, estabelecendo um processo de escuta pelos órgãos do governo para a qualificação de ações específicas. Agora, os destaques aqui na Câmara dos Deputados é um projeto que está em tramitação na Casa que permite que clubes esportivos destinem parte das suas dívidas com a União para projeto para crianças. Esse projeto, ele quer que esses profissionais de clubes esportivos que possuem dívidas tributárias e previdenciárias com a União destinem 5% desses débitos para projetos paradesportivos destinados a crianças, adolescentes e os jovens inscritos no CadÚnico e também os beneficiários do Bolsa Família. Os Ministérios da Fazenda, de acordo com o projeto da Fazenda, do Esporte e do Desenvolvimento Social, também deverão definir conjuntamente os critérios para a concessão dessas bolsas integrais para crianças, jovens e adolescentes. Ainda em destaque, ainda dos projetos que tramitam na Casa, na área de trabalho, previdência e assistência, uma das propostas assegura um apoio psicológico e uma jornada reduzida para servidor com burnout. A proposta também assegura esse acompanhamento psicológico regular que deve ser pago pelo empregador. A síndrome de burnout ou de esgotamento profissional é um distúrbio emocional relacionado à exaustão extrema, estresse e esgotamento físico decorrente de um trabalho desgastante. E por fim, aqui o destaque na Câmara dos Deputados é na área de segurança, sobre as aprovações que aconteceram ao longo do primeiro semestre. Aqui o destaque são as aprovações na área de segurança que restringiram a saída temporária de presos e aumentaram a pena para assassinatos em escolas. Os deputados também aprovaram novas penas para cambistas e a exigência de nada consta criminal para trabalhar com criança e adolescente. São esses aqui os destaques que a gente tem no Congresso hoje. Bom, ainda falando sobre o FECOP, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que nós apresentamos agora há pouco, dizendo que ele só de juros das aplicações dos recursos do FECOP, que são recursos para socorrer os mais pobres cearenses, mas uma boa parte do dinheiro fica aplicado nos bancos e dá um bom rendimento. Nós falamos aqui que o rendimento do primeiro e segundo trimestre, do primeiro semestre deste ano, só de juros, o FECOP arrecadou R$ 1.103.377,09. Só de juros. Dinheiro que não foi para o pobre, ficou aplicado no banco e rendeu esse montante. Aqui tem as explicações, tem umas notas explicativas que dá como fonte a Secretaria da Fazenda, segundo assina o gerente executivo do FECOP, Isaú Chaves Neto. No item 3 dessa nota explicativas, diz: conforme extrato bancário, o saldo final em conta corrente e conta aplicação em 31 de dezembro de 2023 totalizou R$ 22.627.165,58. Passou de 2023
para 2024. E a pobreza aumentando, e a miséria tomando mais espaço no estado do Ceará. Neste primeiro semestre do ano, aliás, no primeiro semestre do ano, terminado em junho, né, no final de junho, nós já estamos no segundo semestre. Estamos encerrando o primeiro mês do segundo semestre. Pois bem, no primeiro semestre deste ano, o rombo total na Previdência do Estado do Ceará, o rombo na Previdência do Estado do Ceará, no primeiro semestre desse ano, é de pouco mais de 800 milhões de reais. 800 milhões de reais é a diferença, é o rombo, a diferença do que foi gasto no sistema previdenciário do Estado com o que foi arrecadado. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta manhã. Convido-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.